Bom, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós vamos trazer um assunto bíblico importante, falando sobre Miguel. Será que Miguel é Jesus? Esse é um ponto que vale a pena salientarmos, porque existem alguns grupos sectários, tá? Que acabam trazendo esta visão e acreditam que estão ensinando corretamente. Eu vou deixar aqui para vocês a referência, tá? Que depois você poderá, inclusive, comparar com o que eu estou agora ensinando a vocês. Você pode, de repente, pegar essa referência e ler com algum amigo para que você possa ajudá-lo a entender que Miguel não é Jesus, de maneira nenhuma. Tá legal? Muito bem, eu quero trabalhar, como sempre, Bíblia. É isso que a gente vai trabalhar agora. Miguel é Jesus? Não. Nós podemos responder categoricamente já que não. Miguel não é Jesus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e anotasse para que você possa compreender o assunto direitinho. Bom, a Bíblia, ela cita o arcanjo Miguel algumas vezes em alguns textos, tá? Algumas vezes em alguns textos. E o primeiro ponto, quando alguém disser assim, ó, Jesus é Miguel, ou Miguel é Jesus. A primeira pergunta que você tem que fazer para esta pessoa é a seguinte: onde está essa declaração na Bíblia? Gente, nós precisamos exaltar a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Então, tudo aquilo que eu digo para vocês tem que ter base bíblica, tá? Porque se Miguel é Jesus, não pode ser por inferência, não pode ser por dedução. Isso tem que acontecer porque a Bíblia realmente diz, ok? A Bíblia não diz quem é o Pai, a Bíblia não diz quem é o Filho, a Bíblia diz tudo isso. Então, por que a Bíblia não diz que Miguel é Jesus, diretamente? Vamos considerar alguns textos para que você possa localizar primeiro os textos bíblicos. Anota aí para que você possa conhecê-los. São apenas 4 passagens, tá? 4 ou 5. Daniel capítulo 10, versículo 13, está escrito assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Um texto importante que eu vou explicar todos eles. Agora, no mesmo capítulo, versículo 21. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então nós temos aqui 2 textos no livro de Daniel, e agora nós vamos trazer mais um texto bíblico. Esse texto bíblico agora está no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 1. Inclusive texto que eu cito sempre sobre a volta de Jesus. Tá legal, pessoal? E é por isso que tem alguns cristãos
que às vezes acabam confundindo. Mas é perigoso isso. Por que é perigoso? É perigoso porque você está atribuindo a Jesus, o seu Jesus deixa de ser Deus, como diz o apóstolo João, para o seu Jesus se tornar apenas um anjo, um arcanjo, um dos mais poderosos príncipes. Tá legal? Então, esse é um problema muito grave. Você tira de Jesus tudo aquilo que a palavra de Deus coloca. Daniel 12:1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que não for achado inscrito no livro. Bem, então estão aqui os 5 textos bíblicos que colocam Miguel dentro da Bíblia. Algumas pessoas, por não conhecerem o texto, o contexto, e não conhecerem a história bíblica, eles então pegam esses textos esparçados e dizem que Miguel é Jesus. Conforme eu disse, a primeira pergunta que você deve fazer é: se Miguel é Jesus, onde a Bíblia diz isso? Essa é a primeira pergunta. Agora, vamos voltar em Daniel. Nós temos também Judas 1:9, que lá está dizendo quando Satanás contendia com Miguel sobre o corpo de Moisés, Miguel disse: o Senhor te censure. Aí a gente vai entender esse texto. E Apocalipse 12:7, que diz que Miguel e seus anjos batalhavam com o dragão. Uma vez que isso daí está claro para todos nós, os textos estão aí, são 5 textos bíblicos, nós vamos voltar a Daniel 10:13. Eu quero que você preste bastante atenção, porque somente Daniel 10:13 é suficiente para acabar com o reino. Está escrito: mas o príncipe do reino da Pérsia, que é um demônio poderoso, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes. Então, apenas esse texto serviria para nos mostrar que Miguel é um dos. Então, esse é o primeiro texto que você tem que ter em mente. Miguel é um dos primeiros príncipes. Então, igual a Miguel, existem outros. Os anjos estão divididos em categorias, conforme nós percebemos. Os anjos estão divididos em anjos, que são mensageiros, arcanjos, como é o caso de Miguel. O judaísmo, por exemplo, ele atribui vários arcanjos além de Miguel. Nós temos, por exemplo, Gabriel, que também é considerado um arcanjo, Rafael e outros, tá legal? Outros anjos que você vai encontrar dentro da visão judaica como sendo arcanjos, legal? Então veja que Miguel é um dos primeiros príncipes criados por Jeová Deus e por Cristo e pelo Espírito Santo, pela Trindade. Ele é um dos primeiros. Então, quando vai se criar os anjos, Jeová cria os chefes dos anjos, que são os arcanjos. Aí nós temos querubins, serafins, diz a Bíblia que nós temos tronos, poderes, potestades, tudo isso são categorias angelicais, tá bom? Aí nós temos os anjos caídos, os demônios, que também descem com essas mesmas categorias, e assim sucessivamente.
Então, Miguel é um dos primeiros príncipes. Então, logo nós sabemos aqui nesse texto que igual a Miguel tem mais um monte de anjos. Igual a Miguel tem mais um monte de anjos. Ok? Bom, aí depois, conforme nós podemos perceber, se igual a Miguel existe mais um monte de anjos, logo Miguel não pode ser Jesus. Por que não, ancião? Vamos dar uma olhadinha no livro de João, que todos vocês já conhecem. João, capítulo 1, versículos de 1 até o 3. Quero que você preste bastante atenção nessa fala. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja, o Verbo não era um anjo. O Verbo não era um arcanjo. O Verbo era Deus, de acordo com João. E o texto continua: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, vamos aqui a uma pausa. O texto deixa muito claro aqui que Jesus, que é o Verbo, diz que ele era Deus, estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus participou diretamente na criação, e sem Jesus, que é Deus, não haveria criação. Eu disse a vocês que é muito perigoso doutrinas que menosprezam a pessoa do Senhor Jesus. E é por isso que eu disse a vocês também que uma testemunha de Jeová, ela não tem o verdadeiro Jesus da Bíblia. Ela tem Jesus como um arcanjo, como Miguel. Tá? Aí depois, a gente caminha mais um pouco pelo texto bíblico. Veja que a gente não precisa ficar fazendo muito malabarismo não, pessoal. A gente vai só na Bíblia, não precisa desenvolver um estudo tão profundo sobre isto. É só a Bíblia. A gente vai caminhando mais um pouquinho e aí nós nos deparamos com o apóstolo Paulo, aqui no livro de 1 Timóteo, onde você vai verificar algo bastante interessante acerca do Senhor Jesus, indicando que ele também não é Miguel. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14 e 15. Está escrito assim: que guardes o mandato imaculado, presta atenção nisso aqui, imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então veja que a Bíblia diz que Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, não tem como Jesus ser apenas um general, um arcanjo, um chefe de outros anjos. Não é essa a classificação bíblica. Quando caminhamos mais um pouco, nos deparamos com uma declaração curiosa no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Está escrito assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Veja que Jesus
ele se coloca agora como alfa e ômega, que são expressões também utilizadas para o próprio Jeová, inclusive aqui no próprio livro do Apocalipse, não é? Alguns citam esse texto, o texto parece ser um pouco duvidoso, por causa do versículo 4, mas eu vou explicar para vocês os dois textos, porque nós não vamos ficar só no Apocalipse 22:13. Jesus se classifica. Então, se o Apocalipse é 1:8, conforme dizem os opositores, ele se aplica a Jeová, vamos partir dessa premissa. Está escrito: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não é? Aí, quando alguns cristãos argumentam que esse texto aqui refere-se a Jesus, porque é Jesus quem há de vir, então os opositores dizem, então leia o versículo 4. E aí, aqui no versículo 4, está escrito: João, as 7 igrejas que se encontraram na Ásia, graça e paz de vós outros, da paz daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos de Deus, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então os opositores pegam esse versículo 4 aqui e dizem, olha, quem há de vir é Jeová, não é Jesus que há de vir. Bom, então agora, para que nós possamos esclarecer, a palavra alfa e ômega, que são as duas letras, a primeira e a última letra do alfabeto grego, ela tanto é aplicada, vamos continuar considerando o versículo 8 como sendo Jeová. Na verdade, é Jesus. Mas, para desqualificar, eles dizem que é Jeová. Vamos fazer de conta que é Jeová. Então, eu sou o alfa e o ômega. Aí a pergunta que eu faço é, se Jesus é apenas um arcanjo, como é que um título de Deus pode ser dado a ele? Porque, segundo eles, o alfa e o ômega, aqui, é Jeová. Será que um anjo pode assumir para si o título de Deus? Será que um anjo pode assumir para si o título de eterno? Será que um anjo pode assumir para si o título de soberano? Você vai dizer, claro que não, ancião. Pois é, aqui está um ponto muito importante. Agora no versículo 13, Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que corrobora, porque a Bíblia, ela explica a Bíblia, e nós trabalhamos pela Bíblia. O que corrobora com o mesmo capítulo 1 do Apocalipse, conforme nós vemos, aqui no capítulo 1, no versículo 16 em diante. Tinha na mão direita 7 estrelas, isso referindo-se a Jesus, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aí eu pergunto para você, se um anjo não pode assumir para si um título de Deus, como é que Jesus, sendo o arcanjo Miguel, poderia se identificar como o primeiro e o último? Como é que ele poderia se identificar como o alfa e o ômega? Não teria a menor condição de acontecer isso dentro do mesmo livro. E aí talvez você esteja curioso e diga, mas onde diz
no Apocalipse 22:13, que é Jesus quem está falando. Bom, o contexto nos ajuda sempre. Olha só que interessante. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre nesta cidade pelas portas. Lá fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a mentira e a pratica. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, conforme nós percebemos, o Senhor Jesus, ele se auto-intitula Alfa e Ômega. Assim como tentaram identificar que lá no versículo 8, refere-se a Jeová. Então nós temos uma grande confusão aí. Quantos alfas existem? Quantos ômegas existem? O que nos leva a crer e a entender que o versículo 8 de Apocalipse capítulo 1 refere-se ao próprio Senhor Jesus. Muitas vezes, aqueles que não compreendem, eles pegam expressões parecidas nos textos e dizem, tá vendo aqui? Olha, mas aqui está escrito isso. A pessoa que não conhece a hermenêutica bíblica, como é o caso desses grupos sectários, é mais ou menos assim a ilustração. Tem um texto na Bíblia, em uma comparação, que diz que o apóstolo havia chupado uma manga. E aí tem um outro texto lá na frente que diz que a mulher rasgou a manga ao passar por um arbusto. Como que o sectário interpreta isso? Ele pega a palavra manga e aí ele diz, bom, se o apóstolo chupou a manga é de comer. E a mulher que passou pelo arbusto e rasgou a manga, provavelmente ela vinha com a manga na mão e ao passar pelo arbusto, a manga escorregou da mão dela e foi cortada. Aí quando você lê mais um pouco o texto, você percebe que a manga a qual está se referindo, da mulher, é a manga da camisa. Então o sectário ele cai muito dentro desse problema, porque ele pega uma palavra parecida e acha que aquela palavra parecida ela tem o mesmo significado, ok? Então, entendendo aqui Apocalipse 22:13, onde Jesus diz que é o Alfa e o Ômega. Miguel, logo, não pode de maneira alguma ser Jesus. Ele não é o Alfa e o Ômega. Miguel, ele é citado na Bíblia, conforme nós citamos em Daniel, capítulo 10, versículo 13, como um dos primeiros príncipes. Agora, vejam só que interessante. Sendo ele um dos primeiros príncipes, conforme nós citamos, existem outros. Agora, como é que Jesus é chamado na Bíblia? Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente volta um pouco, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 17, no versículo 14. Pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também com eles os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então perceba que enquanto Miguel é chamado de príncipe, Jesus é chamado de rei. Portanto, o texto nos mostra claramente, Daniel 10:13, que Miguel é apenas um dos muitos arcanjos que lá estão no céu. Agora nós damos uma olhadinha aqui no livro de Judas, no versículo 9. Está escrito assim, Judas 9.
Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir o juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Lembrando que aqui a palavra Senhor é Quírios, não é Jeová, é Quírios. Aqui não aparece o tetragrama. E o Senhor, conhecido por Judas, era o próprio Senhor Jesus, ok? Então observe que nessa disputa, Judas diz que Miguel ficou quieto. Ele diz que Miguel ficou quieto. Mas qual é o comportamento de Jesus, mesmo estando na sua humanidade? Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, aqui no versículo 10, está escrito assim: então Jesus lhe ordenou. Veja, Jesus ordenou o diabo. Miguel ficou quieto. Miguel ficou quieto. E veja que Miguel, segundo se trata aqui o texto, está num plano espiritual. Jesus está num plano humano. Aí Jesus diz assim para ele: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então perceba que Jesus deixa muito claro que o diabo está tentando fazer uma inversão de valores. E Jesus censura o diabo. A censura é tão forte que o diabo simplesmente vai embora. E para completar esse mesmo raciocínio, vejam só que interessante quando nós recorremos ao apóstolo Paulo, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, para que você possa compreender perfeitamente este assunto. Hebreus capítulo 1, versículo 6, aliás, desde o versículo 5, está escrito: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? A qual dos anjos ele disse isso? Nenhum. Nenhum anjo foi gerado por Deus. Todos os anjos foram criados, ao passo que Jesus é gerado. Uma diferença diametral. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho e hoje eu te gerei? Miguel não ouviu essas palavras. E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. Eles têm a mesma natureza. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus, incluindo Miguel, o adorem. Aquele que a seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, permanece para sempre. E o cetro de equidade é o centro do teu reino. Citando aqui o Salmo 45. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Né? Um texto aplicado ao rei Davi e aplicado posteriormente a Cristo. Então diz: Deus, o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. Percebam então que a Bíblia ela é muito clara ao deixar Miguel na sua posição de anjo e Jesus na sua posição de Deus. Jesus permanece na sua posição de Deus e Miguel permanece na sua posição de arcanjo. Para finalizar, tem um texto que normalmente os sectários gostam de usar, tentando indicar esta relação, simplesmente porque não conhecem a interpretação.
Esse texto está aqui no livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Aliás, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. De vez em quando a CPU dá um probleminha aí, pessoal. 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 13 em diante, tratando da volta de Jesus, né? Então o texto diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui que está agora a chave do texto. Porquanto o Senhor mesmo, presta atenção no texto agora, gente. Eu estou lendo na Almeida, Revista Corrigida e Fiel. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, o Senhor, Jesus, ele dá a palavra. Presta atenção. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Então vejam aqui que existem pelo menos, né, 2 ou 3 pessoas envolvidas nesse texto. Primeiro, Jesus dá ordem. Dá ordem para quem? Para o arcanjo. O arcanjo agora começa a anunciar desde os céus: Jesus está chegando! E aí toca-se a trombeta de Deus. Quer pelo próprio arcanjo, quer pelos anjos que estão vindo junto com Jesus. Então, quando eles dizem assim, ouvida a voz do arcanjo, eles não conseguem determinar o que é sujeito, eles não conseguem fazer uma análise na frase. Eles não conseguem determinar o que é sujeito, eles não conseguem determinar o que é verbo, eles não conseguem determinar nada. Eles pegam o texto e dizem, tá vendo? Ouvida a voz do arcanjo, então o arcanjo é Jesus. Bom, conforme você acabou de perceber e entender, não existe a menor possibilidade. Miguel deve ser respeitado, é o arcanjo Miguel, é um arcanjo que foi o condutor da nação de Israel. Quando Jesus Cristo volta, Miguel vem junto com Jesus à frente, anunciando para os judeus que o verdadeiro Messias está chegando. Tá legal, gente? Bom, olha só que legal. Os nossos estudos, todos os dias, devem ser nessa tônica. Bíblia pela Bíblia. Nada mais do que isso. Tá bom? Você tem todos os textos e aí basta você depois repetir, dar mais uma olhadinha. Se você não deixou o seu like, ainda deixe. Eu também gostaria de sugerir a todos os irmãos que estão me acompanhando que, por favor, agora enquanto a gente vai mudando para o canal pela Bíblia, aliás, para o canal JWR, essa matéria aqui não ofende uma testemunha de Jeová. É uma matéria que você pode compartilhar em grupos de testemunhas de Jeová, que você pode compartilhar com seu parente e pedir uma explicação, tá? Com ele ou com um grupo de adventistas. Não tem problema, porque as crenças são iguais. Então, gente, aproveitem. Terminando aqui agora, compartilha com mais 2 ou 3 pessoas, mais 2 ou 3 grupos. Pede para as pessoas se inscreverem no canal Pela Bíblia. O canal Pela Bíblia é aula da Bíblia o tempo inteiro. Será assim enquanto nós estivermos à frente desse canal, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Agora nós vamos correndo para o canal JWR, mas eu preciso de 5 minutinhos para poder acertar o som lá no JWR, tá bom? Grande abraço a todos, Deus abençoe. Fiquem na graça e na paz de Jesus. Hoje eu tenho 2 assuntos muito importantes a tratar com vocês.